Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. Chegamos a 2011 e para começar o ano nós vamos falar de resolução de conflitos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente do IMAB, o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. Tudo bom, Adolfo? Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção. Acho que a gente tem aqui um conteúdo muito rico para trabalhar. Afinal, sim, conflito é algo que sempre existe na relação de duas pessoas. Com certeza. Me diz uma coisa, Adolfo. Você é presidente do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. Mediação e arbitragem, qual que é a diferença? Ou é uma coisa só? São dois institutos diferentes. Eu costumo dizer que são irmãos e são dentro do que nós chamamos de métodos alternativos de resolução de conflito. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, está acostumada a levar todos os conflitos para o judiciário. A ideia de levar para o Estado para que o Estado decida o que é melhor para as pessoas. E os métodos alternativos são, por excelência, extrajudiciais e hoje vamos dizer assim, são reflexos de um movimento que começou há 15 anos no Brasil de implementação desses métodos alternativos, entre eles a mediação e a arbitragem. Existem outros. São duas linhas diferentes? Sim, são dois complementares? Eu diria que são irmãos porque são eminentemente extrajudiciais. E a característica é que tem um terceiro como Estado, como é o judiciário, que tem um terceiro. Só que no âmbito da arbitragem o terceiro decide. Na prática, como é que ela funciona? A gente tem que prever algum instrumento jurídico antes que permita a mediação? Ou você pode ter um contrato que fale que você vai para o judiciário, para uma vara comum, tá, e você pode optar entre as duas partes de fazerem uma mediação? Como é que funciona? Primeiro detalhe, ela é baseada num princípio em direito chamado princípio da autonomia das vontades. O princípio da autonomia das vontades significa todo mundo tem vontade, então vale a vontade deles. E no âmbito do contrato, você se submete a uma série de cláusulas contratuais, no qual é sua vontade prestar ou cumprir aquelas obrigações. Tá? Essa é a base, que é a base contratual. Tanto na mediação quanto na arbitragem, isso está previsto. Só que eu acho que no âmbito da mediação é num patamar muito maior. No âmbito da arbitragem, você pode instalar uma arbitragem a partir de um contrato de uma cláusula arbitral. Você também pode instalar a partir também de uma cláusula que nomeia o foro, o Estado, vamos dizer assim, o Poder Judiciário. No âmbito da mediação se dá igual. Porém, o que acontece? No âmbito da arbitragem existe uma lei que rege, que é uma lei de 96. Em mediação não existe lei. Aliás, essa é uma característica, por isso que eu digo que ela é muito mais informal e ela é baseada nesse princípio da vontade das pessoas. As pessoas, mesmo se, por exemplo, se eu tiver uma cláusula num contrato que preveja a mediação, não sou obrigado a ir para a mediação, porque não existe o efeito vinculante à mediação. Hoje as pessoas utilizam em função de quê? De ser a vontade delas submeterem à mediação. Você tem casos práticos já de mediação dentro de franquias? Que me chamou muito a atenção foi um que era um senhor que era master franqueado, tá? Que foi convidado pelo franqueador a ser master franqueado, em função da experiência, do expertise dele como franqueado. Né? Ele já tinha uma franquia que era um território. Que era considerada modelo. Era visitada por quem estava sendo sondado para ser franqueado, quem estava no processo de seleção e tudo mais. Aí o que aconteceu? Só que eram 3 franquias, por ser master franqueado, e o que aconteceu? Ele não estava tendo cacife, não estava tendo condições e, ao mesmo tempo, era tudo muito centralizado nele. Claro, isso... Ou seja, ele é um ótimo franqueado com uma franquia, exatamente, mas com 3 franquias ele não teve a experiência para tocar. Exatamente, não tinha pé, né, vamos dizer assim. Aí o que aconteceu? A ideia inicial, vamos romper, vamos acabar com tudo. Só que o que aconteceu? Renegociaram a master franquia e ficou só com aquela unidade que ficou satisfeito. E voltou a ser um franqueado de uma unidade só. Exatamente. Que era o que ele já tinha. Exatamente. Então, quer dizer, a gente não tem como prever o resultado de uma mediação, porque a gente inicia e aparentemente vem uma única questão, uma questão pontual. Quando você começa a abrir, que é o momento que a gente chama de investigação, porque
O importante é que quando a gente trabalha nessa área, a gente sabe perfeitamente que o conflito é um processo, que ele culmina com um fato. Então, nosso trabalho é conhecer esse processo. Você tocou num ponto muito importante, Adolfo. A gente vê normalmente nas relações humanas que a ira, por exemplo, que é um ponto onde que, a gente pode dizer que culminou a quebra da relação, né, o conflito, Sim. ela não é formada do dia para a noite. Pelo Ela é contrário. formada de uma sequência de pequenos itens ao longo de muito tempo, às vezes, Com certeza. que acabam culminando um dia num rompimento, num conflito mais sério. Uhum. E, invariavelmente, esses pequenos itens podem até ser esquecidos se o franqueado ou franqueador, uma das partes, estiver ganhando dinheiro. Uhum. Enquanto estiverem ganhando dinheiro, Sim. a gente tende a esquecer tudo. Com certeza. Os conflitos só vêm à tona quando o dinheiro realmente fica curto. Essa é uma realidade do dia a dia de vocês? Com certeza. E, paralelo a isso, a gente tem que pensar nos componentes que envolvem isso. Porque esse é o lado, por exemplo, a gente costuma dizer, e esse é o trabalho que a mediação desenvolve, as pessoas estão acostumadas somente para olhar para o lado objetivo da questão. Só que nós aprendemos que todo conflito objetivo tem seu lado subjetivo, Tem uma que é grande conforme parcela. você vê. Então, tem uma série de componentes que a gente tem que trabalhar e perceber ao longo desse processo que culminou com aquele fato. Porque quando há o pedido, não quero mais essa franquia, quero denunciar esse contrato, quero renunciar daqui para frente, é porque isso culminou com aquilo, é a manifestação do conflito. Só que para que ele se manifeste, tem outros elementos, entre eles o que a gente chama a expectativa. E falando financeiramente, como é que se forma a mediação, quais são os custos, como é que é o operacional de uma técnica dessa? A entidade que eu presido, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, é conveniada à ABF e nós temos nesse convênio um valor, diferenciado para os filiados. Quando existe um pedido para levar a mediação, tem um valor de uma taxa, que é a taxa de registro, no valor de R$250, e mais o valor dos honorários do mediador ou, eventualmente, dos mediadores. E hoje, pelo nosso convênio, o valor é R$250 a hora. Estamos falando, por exemplo, na área de franquia, dependendo da rapidez, da necessidade da solução, isso pode ser ao longo de um dia, como pode ser ao longo de semanas. Estamos falando na possibilidade de 3 a 4 reuniões, de 2 horas no máximo. A gente está falando de 8 a 10 horas para chegar a que uma vai resolução sair do em conflito. um custo, vamos dizer assim, R$3.000. Que é muito mais barato do que você Não tem ir para um comparação, né? judiciário. No meu modo de entender. Pela rapidez, pelo sigilo, por exemplo, muitas questões que eu tenho administrado como mediador, o sigilo é uma característica que tem levado a pedirem a mediação. Por força do quê? De não quererem saber que o mercado tem conhecimento, que eles Por estão exemplo, no caso de envolvidos num franquias, conflito. quando você tem vai para o foro judiciário, é obrigatório você colocar isso na circular de oferta. Né? Então, todos os franqueados que estão com processo, assim por diante. Se você vai para a mediação, você acaba tendo uma circular de oferta mais limpa, talvez. Sim. É isso? Penso nesse que sentido? sim, porque se for nomeado, participou de um processo de mediação, isso aí é no sentido de que vão lá porque vocês vão Resolver. decidir. E o objetivo é a resolução, com certeza. E para ter o primeiro contato, como é que ele faz? Ele vai para o IMAB? Aqui pelo sistema da BF, me parece que pode consultar o jurídico e dos jurídicos eles encaminham diretamente para o Instituto. No Instituto hoje a gente tem 15 mediadores, já com especialização na área de franquia, e que estão à disposição de toda a comunidade do setor de franchising. Então, com habilidade, porque são profissionais com experiência em mediação, com uma larga experiência em mediação, e que hoje já têm especialidade na área de franquia, que podem ser utilizados do método da mediação. Então, para quem está assistindo o nosso programa e faz parte do quadro de associados da BF, o caminho é, através do jurídico da BF, entrar em contato com o jurídico e, a partir daí, eles vão encaminhar para o IMAB. Claro. É claro, eu acho que esse é o caminho mais natural. Mas se quiserem fazer contato direto, eu acho que também a ABF não vai ter
nenhum problema com relação a isso. Pode porque entrar em como contato direto parceiro, com o IMAB, aí o telefone... 11 3875 4485. Tem E o algum nosso e-mail de site contato? é contato@imab-br.net e o nosso site é imab-br.net. Adolfo, muito obrigado por ter Eu vindo. que agradeço. Espero que você tenha um ótimo ano aí, com muitos conflitos para resolver. Igualmente, obrigado. Obrigado. O Bastidores do Franchising fica por aqui. A gente se vê num próximo programa. Até lá.